o que é insegurança e como é que ela surge. A insegurança, ela está extremamente ligada a todo o nosso processo de crescimento e da nossa infância. Querendo ou não, tem muito a ver com a relação que você tinha com os adultos que te cercavam. E o quanto que você atribuía a eles esta confiança. Insegurança e confiança são meio parecidinhos, estão de mãozinhas dadas. Então, todas as vezes que um adulto te promete alguma coisa para uma criança e não cumpre, isso mina a segurança. E também mina a confiança daquela pessoa. E a criança acredita que quando o adulto diz eu vou fazer isso, ou isso vai acontecer com você, ela acredita piamente, ela confia logo de cara. Mas se de repente isso não acontece, isso vai minando esta confiança e, consequentemente, a criança não vai acreditando muito nela também. Então, a insegurança, ela tem essa origem nessa relação com os adultos que nos cercaram enquanto crianças, e daí se estabelece dentro de nós um sentimento de não sermos bons e capazes o suficiente, que também tem a ver com as coisas que a gente foi ouvindo. Olha, você não vai dar conta, você não consegue, você é muito pequeno, ou você não é tão inteligente assim, e tudo isso vai minando a pessoa de ir e fazer alguma coisa. Sabe quando a criança chega e fala, olha o que eu fiz, e daí a criança vem com toda aquela força de um produto que ela realizou, de algo que ela realizou, e chega alguém e fala, isso não tem nada a ver, você não sabe de nada. Isso tudo vai fazendo com a pessoa, nossa, então eu faço algo e alguém me diz que isso não é nada, e ela vai então introjetando uma insegurança, então eu já não sou tão bom assim, eu não sei mais tanto aquilo que faço. E daí, na fase adulta, o que acontece, uma vez que a pessoa não desenvolveu essa segurança interna? Ela vai querer ter seguranças externas para aplacar a segurança interna. E aí ela acaba caindo numa armadilha de querer coisas, bens materiais ou pessoas que ela elege como se fosse que fosse dar para ela essa segurança. A gente vê até as pessoas que dizem, olha, eu adoraria, ou eu quero, meu sonho é poder trabalhar no emprego, mesmo no emprego público, onde eu sou concursada, e daí nunca ninguém vai me mandar embora, e daí eu vou ter a minha garantia, a minha segurança. Mas eu já ouvi várias pessoas que conseguiram sim esses concursos, conseguiram trabalhar, e depois elas se veem aprisionadas. Porque como que elas vão abrir mão dessa segurança, mesmo que esse trabalho não lhes agrade, mesmo que não perceba que isso não lhes dá mais crescimento. Então a gente vai se apegando a coisas que nos dão uma segurança externa para aplacar a nossa falta de segurança interna, proveniente sim de todos esses ajustes, de todas essas vivências que nós tivemos desde pequeno, mas daí ela vai se materializando e se cristalizando dentro de nós. Então, segurança tem muito a ver com essa confiança, o quanto que você confia em você e o quanto que você confia no mundo externo, a ponto de não precisar ter um trabalho que te lacre o seu crescimento, mas que te dê uma segurança absoluta, que todo mês vai cair aquele tanto de dinheiro e com isso você se vê aprisionado. Então as pessoas acabam não caminhando devido a esta insegurança. Então a insegurança acaba assim nos fechando num mundo ilusório. E cá entre nós, essa segurança externa que a gente tanto busca, ela não existe. A única segurança que existe é aquela que você tem dentro de você, da qual você se banca e diz, e com isso eu toco, com isso eu não toco. Isso eu sei, isso eu não sei, isso eu faço, isso eu não faço, e você vai confiando em você. Quando a gente não confia no outro, não tem segurança interna, a gente vai buscar uma segurança externa. Quando a gente não confia em nós, nós também não vamos confiar no outro. E quais são os 3 fatores que embasam a insegurança? O primeiro fator é o medo de ser enganado. Então, se você está extremamente inseguro com você, você vai ficar com aquele medo de ser passado para trás, nossa, vão me enganar, vão dizer que quer uma coisa ou não. E por quê? Porque lá
traz, você tem um registro, né, de que foi enganado. O enganado pode ser uma coisinha bem assim, olha, fiquei de levar você no parque e não levei, então a criança se sente enganada. Então ela começa a sentir medo dessa sensação de esperar algo e este algo não acontecer. E toda vez que ela espera algo e não acontece, ela fala, fui enganado, me enganaram, me passaram para trás. E daí o segundo fator vem a ser o histórico, todo o passado. Então você tem lá aquele histórico seu da infância, mas daí você tem um amiguinho seu que de repente te passou para trás, daí de repente você tem um colega que também fez alguma coisa que você sentiu que eles te passaram para trás, numa hora X que era para te apresentar ou para te trazer uma oportunidade, ele pegou essa oportunidade para ele e virou as costas. Então você vai arquivando histórias, e essas histórias elas vão se sedimentando e vai reforçando aquilo, olha, tá vendo? Né? Tá vendo como não dá para a gente confiar, que não posso ter segurança em nada, em ninguém, nem naquilo que faço e nada mais. E depois desse reforço vem o terceiro fator, que é a generalização. E esta generalização é terrível, porque daí você coloca todo mundo e todas as situações na mesma balança. Daí você fala, não confio mais em ninguém, não acredito mais em nada, todo mundo está me enganando, todo mundo está querendo me passar para trás. E daí você então passa a criar uma distância muito grande entre você e as outras pessoas e vai criando uma vala tão grande que vai aumentando ainda mais esta sua insegurança. E daí você vai ficando com o receio de andar, de ir para frente, de fazer ali alguma coisa. Então esses são os 3 fatores que embasam toda a insegurança. E eu vou repetir aqui esses 3 fatores. O primeiro, o medo de ser enganado. O segundo é o histórico passado que vai reforçando este seu medo de ser enganado. E o terceiro é a generalização. É quando você acha que todo mundo está na mesma panela, na mesma situação e até que me prove o contrário, né, você não é uma pessoa que eu possa ter segurança. E agora vamos ver qual é o ciclo. O ciclo das 4 fases que qualquer pessoa que tem segurança, fatalmente, ela vive este ciclo. Então, o primeiro ciclo, nós vamos colocar aqui que é a falta de coragem. É quando a pessoa não se arrisca para nada. Aquela pessoa que diz, eu não tenho coragem de dar um passo. Eu não tenho coragem nem de colocar o narizinho para fora. Eu não tenho coragem de pensar ou de imaginar alguma relação diferente da que já conhecida. Porque isso que eu conheço, para mim, tá bom e eu vou ficar aqui. Então a pessoa não se arrisca em absolutamente nada. Então vem aqui essa primeira fase que é a falta de coragem. Daí ela desce aqui na falta de coragem para a paralisação. Porque uma pessoa que não tem coragem, ela não faz nada, ela não age. Ela se paralisa totalmente. Porque daí ela vai cair no antídoto, né, no revés dessa coragem, que é o medo, que vai paralisá-la e ela acaba não fazendo absolutamente mais nada. E depois a terceira fase vem a sabotagem dos sonhos. A pessoa começa a se auto-sabotar de N maneiras. Então ela não tem coragem, ela se paralisa e ela para de sonhar. É como se ela não pudesse mais ter nenhum sonho, porque só de começar a sonhar já vem esses sabotadores que dizem, larga de ser besta, olha só o que já te aconteceu, você não vai conseguir ir para frente, nada disso vai dar certo. Então a pessoa já começa a quebrar todos os seus sonhos, esmiuçá-los e destruí-los num simples pensamento. E depois, a quarta fase, que vem o sentimento de incapacidade. A pessoa se sente totalmente incapaz. É aquilo que você fala para a pessoa, vamos, você tem condições, você pode. A pessoa, não posso. Se sente incapaz, às vezes até não merecedora, sente que é menos do que qualquer outra pessoa. E daí, com este sentimento de incapacidade, ela fecha o ciclo, porque dela passa a não ter coragem. Então, mina toda a capacidade da pessoa de produzir, de realizar. Né? Então, assim acaba se fechando este ciclo destas 4 fases que, querendo ou não, toda pessoa que tem segurança, ela vai passar por isso. Então, eu vou repetir para vocês este ciclo das 4 fases. Primeiro começa aqui com a falta de coragem. Então, a pessoa não tem coragem.
Daí com isso ela vai para uma paralisação. Ela acaba não fazendo absolutamente mais nada. Depois que ela para de fazer, ela vai para outra fase, que é a autossabotagem dos sonhos. Ela para de sonhar. E quando ela para de sonhar, ela vai para outra fase, que é não se sentir capaz. Eu sou totalmente incapaz de fazer qualquer coisa. E com essa falta de incapacidade, ela vai de novo minar a sua coragem. E aí ela fica neste círculo. Né, dessas fases que vão girando em círculo e ela não consegue sair deste círculo. Por mais que ela tente, por mais que ela vá para um lado ou vá para outro, ela fica rodopiando. Então veja, nós temos esses 3 fatores que eu falei, que eles vão embasando, vai trazendo para você uma veracidade da sua insegurança, a ponto da pessoa chegar e falar assim, imagina, eu realmente não posso confiar em ninguém, o mundo é totalmente seguro, temos que ter a segurança de tudo, garantias aqui, acolá, para eu poder sim dar um primeiro passo. Então, após o embasamento dessa insegurança, ela entra neste ciclo desses 4 fatores que vai minando toda a potência dela. Agora, tem uma coisa boa, né? Tem um antídoto que para completamente este ciclo. Há um antídoto mágico que faz com que este ciclo aqui, ó, ele se detone e saia da sua vida. Que esses fatores que embasam percam totalmente o seu embasamento. E este antídoto é justamente a sabedoria da intuição. Esta força que todos nós temos, este poder intuitivo que todos nós temos, mas que eu vou falar sobre a sabedoria da intuição amanhã no nosso Periscope das 21 horas. Porque senão hoje ficaria muito longo para a gente também estar aqui abordando sobre a sabedoria da intuição. Mas amanhã nós vamos estar aqui novamente às 9 horas da noite e nós vamos falar sobre isso. Como que você, através da sua intuição, quebra este ciclo de insegurança. Como que você acaba com a sua insegurança. E eu vou trazer para vocês um exercício prático que nós vamos fazer todos juntos para ativarmos ainda mais a nossa intuição. E vamos terminar a nossa noite de sexta-feira com os nossos canais intuitivos abertos e numa conexão maravilhosa que eu vou querer estar realizando aqui com você amanhã sobre a intuição. Então é isso que eu queria falar para vocês, né, deste nosso grande ciclo, né, e dessa insegurança, e que eu tenho certeza que se você se sentiu ou se sente de alguma forma inseguro, você já sabe o que é que te faz assim ser, e aguardo que amanhã nós vamos acabar com eles e você vai ver de que maneira simples que é. Não dá para você voltar lá atrás e falar para os seus pais, olha, por que vocês fizeram isso? Eles fizeram, porque era o jeito de ser, era o jeito de educar. E naquela época também criança não tinha sentimento, não tinha nada, né? Qualquer coisa que se falasse para eles estava tudo bem. Então, não há problema, não tem como você estar ali voltando para querer se redimir ou que eles se redimam com você. Tá feito, tá feito. Se o buraco da insegurança está aí dentro de você, então é só você mesmo que tem que agora preenchê-lo.